A verdade não chega com passos suaves. Ela rasga, revela, expõe, e quando finalmente vem à luz, muitos não estão preparados para encarar o que sempre esteve escondido dentro deles. Jesus advertiu sobre esse momento. Jung disse que o ser humano fará qualquer coisa para evitar olhar para sua própria alma. E agora você está aqui, prestes a atravessar um portal que poucos têm coragem de abrir. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente o que a palavra verdade desperta em você. Imagine que a luz não apenas ilumina, ela denuncia. E cada fragmento de sombra que você tentou esconder começa a se mover como se ganhasse voz própria. É desconfortável, quase perturbador. Mas é exatamente nesse desconforto que a transformação acontece. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Jung nunca afirmou que seria rápido. Mas ambos sabiam. O processo valerá cada segundo. Talvez você tenha sentido ultimamente um chamado silencioso, um incômodo, uma sensação de que algo dentro de você está batendo na porta, querendo sair, querendo ser visto. Não é coincidência. A verdade está tentando emergir, e quando ela começa esse movimento, não há como voltar atrás. Por isso, respire fundo. O que você está prestes a ouvir não é para todos. É para aqueles que já perceberam que a vida não suporta mais máscaras. Que existe uma tensão crescente entre quem você é e quem você deveria ter sido. E essa fricção é o início da sua libertação. Se esse começo já mexeu com você, deixe um comentário e se inscreva no canal agora. A cada 5 parágrafos eu vou lembrar você disso, não por insistência, mas porque essa jornada exige presença total. Agora, imagine-se diante de um espelho que não mente, não o espelho físico, mas o da alma. Nele, você vê não apenas o que se tornou, mas tudo o que evitou ser. Campos inteiros da psique que você deixou sem cultivar, feridas que fingiu não existir. Jung chamaria isso de a sombra. Jesus chamaria de a verdade que liberta. Mas aqui está a parte mais inquietante. A verdade não chega como um visitante educado. Ela invade, ela desconstrói, ela te força a confrontar o que você jurou nunca revisitar. E mesmo assim, é ela quem te salva. Quando Jesus disse que a verdade seria revelada, ele não falava apenas do mundo. Ele falava de você, do seu mundo interno, da sua escuridão pessoal. E Jung concordaria. Aquilo que você recusa encarar acaba se tornando o dono da sua vida. Por isso, permaneça comigo. O que vem agora é apenas o primeiro passo dessa jornada de 30 minutos. E lembre-se, inscreva-se no canal, comente o que está sentindo e prepare-se. A verdade está batendo na porta. Há um momento na vida em que você sente que não está mais no comando, como se algo dentro de você estivesse guiando suas ações sem pedir permissão. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E Jesus alertou que chegaria o tempo em que tudo que estivesse escondido seria revelado. Este é o início desse desvelamento interno, onde a alma começa a inquietar-se. Você percebe essa inquietação quando reage de forma desproporcional a coisas pequenas, quando algo simples toca em uma ferida antiga que você jurou ter superado. Essas reações são mensagens. Não são ataques do mundo, mas sinais de que sua sombra está pedindo atenção. E é aqui que a luz começa a incomodar, porque ela aponta exatamente para o que você evitou. A verdade não é inimiga das sombras. Ela só não aceita mentiras. Por isso, cada situação desconfortável é um convite. Cada gatilho emocional é um espelho. Cada silêncio profundo que você evita é, na verdade, um portal para a sua libertação. Jesus nunca dizia, fuja. Ele dizia, observe. Ele mostrava que a escuridão só tem poder quando você não a nomeia.
Agora imagine a cena. Você está sentado em uma sala escura e uma única vela acende no canto. Ela não ilumina tudo, apenas um pedaço, mas esse pedaço já é suficiente para revelar o caminho. A verdade funciona assim. Ela vem em doses pequenas e cada dose ilumina mais um trecho da alma que você vinha escondendo de si mesmo. Se esses pensamentos estão mexendo com você, deixe um comentário e inscreva-se no canal. Essa jornada não é passiva, ela exige a sua presença. Quanto mais você participa, mais o conteúdo desperta dentro de você. Quando Jesus falava sobre a verdade que liberta, ele não se referia apenas ao conhecimento externo, mas ao reconhecimento interno. Você já percebeu que a maioria das pessoas vive como se estivesse dormindo? Elas repetem padrões, revivem dores antigas e chamam isso de vida. Jung diria que elas estão aprisionadas pelo inconsciente. Jesus diria que elas ainda não despertaram. E talvez você também tenha vivido assim por muito tempo, funcionando no automático, carregando culpas que não são suas, tentando agradar expectativas que ninguém realmente formulou, mas que você absorveu como se fossem mandamentos. A verdade começa a agir quando você questiona essas regras invisíveis. Pressione pause por um momento e se pergunte: quem ditou o roteiro da sua história até agora? Quem escolheu seus medos? Quem moldou suas reações? A resposta pode ser desconfortável e ainda assim completamente libertadora. Porque quando você entende o que te controla, você começa a recuperar o controle. E aqui está a parte mais poderosa. A verdade não destrói você. Ela destrói o que te destrói. Ela elimina ilusões, corta amarras, desarma mentiras internas. Mas esse processo pode parecer como um terremoto emocional, porque tudo que não é firme começa a ruir. Permaneça comigo. Este é apenas o segundo bloco, e ainda há revelações profundas pela frente. Antes de avançarmos, lembre-se, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e permita que essa jornada transforme você a cada palavra. Bloco 3. Há uma guerra acontecendo dentro de você, silenciosa, invisível, mas poderosa o suficiente para dirigir cada escolha que você faz. Jesus falou sobre a luta entre a carne e o espírito, entre a verdade e a ilusão. Jung chamou essa batalha de confronto entre o ego e o self, entre o personagem que você criou para sobreviver e a pessoa que você realmente nasceu para ser. E é nessa tensão que sua alma decide se desperta ou continua dormindo. Você sente essa guerra quando diz sim, querendo dizer não. Quando promete mudar, mas repete os mesmos padrões. Quando deseja crescer, mas teme perder as versões de si mesmo que já não fazem sentido. Esse conflito interno é o preço da evolução. Nada muda sem resistência, nada desperta sem atrito. Jesus sabia disso quando dizia que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não como cobrança, mas como constatação do que significa ser humano. O ego, essa máscara social cuidadosamente moldada, teme a verdade, porque a verdade ameaça sua estrutura. Ela diz que você não é apenas o que mostra, mas também o que esconde. E isso incomoda. É por isso que Jung dizia que a sombra não é o mal dentro de você. Ela é a parte de você que ainda não foi iluminada. A verdade quer fazer isso, quer acender a lamparina interna. Mas o ego luta, o ego resiste. O ego cria histórias para manter tudo igual. Imagine por um instante um soldado lutando contra seu reflexo. Ele ataca, se defende, tenta dominar, mas tudo o que faz volta para ele. Essa é a batalha do inconsciente. Você pensa estar lutando contra o mundo, contra pessoas, contra circunstâncias, mas na verdade está lutando contra você mesmo. Jesus chamava isso de dividir-se por dentro. Jung dizia que ninguém encontra paz até reconciliar-se com suas partes internas. Se essa guerra silenciosa faz sentido para você, deixe um comentário e se inscreva no canal agora. O processo só aprofunda quando você escolhe participar conscientemente. Há momentos em que você sente que está avançando e de repente recua.
Momentos de clareza seguidos por dias de confusão. Não é um erro. É o ciclo natural da revelação da verdade. Jesus comparava isso a abrir os olhos depois de muito tempo no escuro. A luz dói no início. Jung dizia que a psique se defende quando percebe que está prestes a se transformar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez esteja no meio de um processo que não sabe nomear. Uma fase em que nada faz sentido, em que velhos hábitos já não satisfazem, mas o novo ainda assusta. Essa é a travessia. Esse é o terreno sagrado onde a alma se reorganiza. Jesus chamava isso de renascimento. Jung chamava de individuação. O nome pouco importa. A experiência é a mesma. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de assumir. Crescer dói porque exige que você abandone versões de si mesmo que um dia foram essenciais para a sua sobrevivência. Sua antiga armadura já não serve. Seu velho modo de pensar não te protege mais. E mesmo assim, você insiste em carregá-los. É aqui que a guerra interna se intensifica. A verdade, como uma espada afiada, começa a cortar excessos, ilusões, apegos. Cada corte é libertação, mas também confronto. A luz expõe, mas também cura. Jesus dizia que a verdade libertaria. Jung dizia que o inconsciente revelado integra-se ao consciente. Ambos sabiam que, no fim, não há guerra, apenas transformação. Permaneça comigo. Ainda há muito a revelar. E antes de seguirmos, lembre-se, se inscreva no canal, compartilhe o que está sentindo nos comentários e continue presente nesta jornada profunda. Você já percebeu que a maior parte das batalhas que você trava não são do mundo, são escolhidas por você? Jung dizia que muitas pessoas gastam energia lutando guerras que nem deveriam existir. Jesus mostrava isso com uma simplicidade desconcertante. A cada dia basta o seu próprio mal. Mas nós insistimos em carregar pesos que não são nossos, entrar em conflitos que não nos pertencem e responder ao caos como se precisássemos provar algo a alguém. Um exemplo simples. Duas pessoas observam a mesma tempestade. Uma entra em desespero, grita, tenta controlar o vento, amaldiçoa a chuva, perde-se no caos. A outra apenas observa, respira, se posiciona. Compreende que não controla a tempestade, mas controla sua postura diante dela. Jesus chamaria isso de fé. Jung chamaria de consciência. E ambas as perspectivas apontam para a mesma força: escolher suas batalhas. A verdade é que você sofre muito mais pelo que alimenta do que pelo que enfrenta. Há lutas que você abraça apenas porque está preso ao hábito de reagir. Há situações que você tenta resolver quando, na verdade, deveria apenas soltar. Jesus nunca reagia ao caos. Ele respondia. Ele agia a partir de um lugar interno, não de impulsos externos. E Jung complementaria: quando você age a partir da sombra, você perde o controle. Quando age a partir da consciência, você vence sem lutar. Imagine alguém caminhando em um corredor cheio de portas. Algumas estão abertas, outras entreabertas, outras trancadas. A maioria das pessoas entra em todas, como se tivesse obrigação de resolver cada problema que aparece. Mas o sábio escolhe, observa, passa direto por portas que não levam a lugar algum. Porque ele entende uma verdade essencial. Nem tudo é para ser enfrentado. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda batalha vale a sua paz. Se isso está fazendo sentido para você, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Sua participação mantém essa jornada viva e aprofunda sua presença em cada reflexão. Jesus dizia que a mansidão herdaria a terra, não porque é fraca, mas porque é seletiva. A mansidão é força controlada, é poder com direção. Da mesma forma, Jung ensinava que a verdadeira energia psicológica só é liberada quando você deixa de desperdiçá-la em lutas inúteis. A transformação acontece quando você aprende a segurar seu impulso e observar. Você já percebeu como certas discussões simplesmente não têm fim? Como há pessoas que não buscam entendimento, mas conflito?
Como algumas situações parecem feitas para te tirar da sua essência. Isso não é coincidência. É um teste interno. É sua alma perguntando: você vai reagir como sempre ou vai escolher uma nova postura? Jesus chamava isso de discernimento. Jung chamaria de maturidade da psique. E aqui está um ponto poderoso. Muitas vezes, sua maior batalha é não lutar. É manter o silêncio onde antes havia gritos. É permanecer firme onde antes havia explosões. É abandonar o papel de salvador, controlador ou juiz. Porque quando você se recusa a entrar em batalhas que não fazem parte da sua missão, você retoma sua energia vital. A verdadeira força não está em vencer confrontos, mas em não ser arrastado por eles. A verdadeira coragem está em permanecer inteiro enquanto o caos tenta te fragmentar. Jesus mostrava isso quando enfrentava acusações sem perder a calma. Jung dizia que isso era resultado de uma alma integrada, e ambos apontavam para a mesma direção. Escolha suas batalhas, e você escolherá sua paz. Fique comigo. Ainda há revelações profundas chegando. Antes de seguirmos, lembre-se, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e continue caminhando com consciência. As pessoas confundem desapego com frieza, mas quem viveu o suficiente para experimentar rupturas internas sabe que deixar ir é um ato de coragem. Jesus dizia que onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Jung afirmava que nada se transforma enquanto você permanecer agarrado ao que já morreu dentro de você. E é justamente aqui que a verdade começa a se tornar desconfortável. Segurar dói mais do que soltar. Você já segurou algo que sabia que precisava ir embora? Uma relação, um padrão, um medo, uma identidade? É como segurar um espinho com força. Você tenta proteger, tenta preservar, mas quanto mais aperta, mais se machuca. Jesus falava sobre isso ao convidar as pessoas a renunciarem ao que as aprisionava. Jung chamava isso de morte simbólica, o processo inevitável de deixar para trás o que impede a alma de crescer. O problema é que o ego não gosta de perder. Ele quer manter tudo: histórias, dores, papéis antigos, até cicatrizes. Ele acredita que deixar ir é perder controle, mas a verdade é o contrário. Quando você larga o que te mantém preso, você finalmente respira. A vida volta a circular. A alma se reorganiza. A verdade encontra espaço para agir. Jesus dizia que o grão precisa morrer para dar fruto. Jung dizia que a velha identidade precisa ruir para que o self apareça. Imagine alguém carregando uma mala cheia de pedras. Pedras que representam culpas, expectativas, ressentimentos, versões antigas do eu. Essa pessoa caminha devagar, cansada, reclamando do peso da vida. Mas quando alguém sugere que solte a mala, ela se recusa, dizendo que precisa daquilo. É assim que a maioria vive, cansada de algo que poderia abandonar. Jesus chamava isso de jugo pesado. Jung chamaria de prisão psíquica. Se essa metáfora tocou você, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Cada reflexão que você compartilha aprofunda ainda mais essa jornada. O ato de soltar não é instantâneo, é um processo. E esse processo pode ser doloroso, porque ele exige que você reconheça a verdade por trás do apego. Às vezes, você não está preso à pessoa, está preso ao que você foi com ela. Às vezes, não é o hábito que você teme perder, é a identidade que ele sustentava. Jesus sabia disso ao dizer: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Jung dizia que o inconsciente se revela primeiramente pelo desconforto. E talvez você esteja nesse momento delicado, sabendo que algo em sua vida precisa ser solto, mas ainda tentando justificá-lo. Isso é humano, mas é também o início da transformação, porque quando você admite que algo chegou ao fim, o novo começa a se aproximar. A verdade abre passagem, o fluxo retorna, a luz finalmente encontra espaço para entrar. Soltar não é abandonar,
é confiar, é aceitar que a vida está te movendo para um estágio onde sua alma respira melhor. Jesus pedia confiança, Jung pedia consciência. Ambos queriam o mesmo, que você parasse de se sabotar, agarrando-se ao que já não serve. E aqui está a revelação mais profunda deste bloco. O que você teme perder talvez esteja impedindo você de se encontrar. O apego cria ilusões, bloqueia caminhos e mantém a alma pequena. Quando você solta, você se expande. Você se abre para uma verdade que já estava tentando alcançar você há anos. Fique comigo. Há mais luz chegando. Antes de seguirmos, lembre-se. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e continue caminhando rumo ao que sua alma sempre pediu. Liberdade. Sua mente é como um quarto, um espaço íntimo, sagrado e profundamente influenciado por tudo o que você permite entrar. Jesus dizia que o olho é a lâmpada do corpo, e se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Jung dizia que tudo aquilo que você permite penetrar no inconsciente molda suas sombras e seus impulsos. E é aqui que uma verdade poderosa surge. Você deixa a porta da sua mente aberta para qualquer ruído entrar. Pense nas conversas que você ouve, nas opiniões que absorve, nos medos que não são seus, nas expectativas que você aceita sem questionar. Cada uma dessas coisas entra pela porta escancarada da sua mente e começa a rearrumar seus pensamentos. E quando você percebe, já não sabe se está vivendo a sua vida ou apenas reagindo ao caos que entrou sem permissão. Jesus chamaria isso de vigilância espiritual. Jung chamaria de higiene psíquica. A mente aberta não é a que recebe tudo, é a que escolhe o que permanece. Existe uma diferença enorme entre ser receptivo e ser vulnerável demais, entre estar consciente e estar desprotegido. Se você não vigia seu próprio quarto mental, qualquer barulho, qualquer sombra, qualquer medo pode se instalar ali e fazer moradia. E é por isso que tantas pessoas vivem confusas, ansiosas, dispersas. A porta nunca foi fechada. Imagine seu quarto físico por um instante. Agora imagine ele com a porta aberta o tempo todo. Pessoas entrando, mexendo nas suas coisas, trazendo sujeira, deixando objetos estranhos, abrindo suas gavetas, bagunçando seu espaço. Seria impossível descansar, pensar, respirar. Mas é assim que você trata sua mente quando permite que qualquer emoção, comentário, crítica ou drama entre sem filtro. Jesus dizia, orai e vigiai. Jung diria, observe seus pensamentos como um guardião. Se essa imagem mexeu com você, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Sua reflexão mantém essa jornada viva e abre espaço para novas percepções. E aqui está o ponto crucial. Você não é obrigado a hospedar tudo o que chega. Você não precisa carregar as angústias dos outros, nem absorver as opiniões que não refletem a sua verdade. A mente não foi feita para ser depósito. Foi feita para ser templo. Jesus expulsava os mercadores do templo porque haviam transformado um lugar sagrado em caos. Jung diria que você precisa expulsar da psique o que não honra sua essência. Sua mente se torna aquilo que você permite nela. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta luz, a luz se expande. O problema é que muitas vezes você alimenta sem perceber. A porta aberta deixa entrar pensamentos que não são seus, identidades que você não escolheu, dores que você herdou. E, silenciosamente, essas presenças começam a ditar como você vive, como reage, como vê o mundo. Talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez esteja notando que sua ansiedade, sua confusão ou sua exaustão não são sinais de fraqueza, mas de invasão, de excesso, de ruídos ocupando um espaço que deveria ser seu. E a verdade, quando chega, faz você olhar para essas presenças e perguntar: o que está fazendo aqui? O fechamento da porta é simbólico, mas poderoso. Ele significa consciência, significa limites, significa proteger o que é seu.
Jesus falava sobre guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Jung diria que a psique precisa de ordem para florescer, e ambos concordariam. Ninguém cresce vivendo em um espaço mental onde qualquer força externa pode entrar e dominar. Fique comigo. Ainda temos um último bloco antes da conclusão. Antes de avançarmos, lembre-se, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e mantenha a porta da sua mente protegida. A verdade precisa de espaço para agir. Bloco 7. Há um ponto da jornada em que a verdade deixa de ser teoria e se torna espelho. Jesus dizia que nada ficaria oculto para sempre, e Jung reforçava que aquilo que você evita encarar acaba tornando-se o senhor da sua vida. Este é o momento em que tudo converge. O que você reprimiu, negou, fingiu não sentir, finalmente surge, não para te punir, mas para te libertar. Quando a verdade chega, você não a recebe. Você se reconhece nela. É nesse instante que as máscaras começam a cair. Não porque alguém as arrancou, mas porque elas já não fazem sentido. Você percebe que passou anos interpretando personagens que não eram seus, buscando validações que não preenchiam, carregando medos que não eram verdadeiros. Jesus chamava isso de viver na escuridão. Jung diria que sua sombra assumiu o volante, mas agora a luz chegou, e com ela a chance de escolher outro caminho. A verdade nunca chega de forma confortável. Ela chega como um choque silencioso, um despertar súbito, um entendimento que reorganiza tudo. É como abrir uma janela depois de anos em um quarto fechado. O ar novo entra, mas junto com ele vem poeira levantada, objetos fora do lugar, bagunças que você ignorou. A luz não é cruel. Ela apenas ilumina o que já existia. Jesus dizia que só a verdade liberta. Jung dizia que só o consciente cura. Imagine-se caminhando em direção a um lago. A água é calma, transparente, e pela primeira vez você consegue ver seu reflexo completo. Não apenas o rosto, mas o que está atrás, dentro e ao redor. Cada cicatriz, cada escolha, cada parte que você tentou esconder de si mesmo. Não há julgamento, só revelação. E essa revelação é o que te devolve a consciência. É o que te mostra. Agora você pode escolher. Jesus chamaria isso de renascimento. Jung chamaria de individuação. Se essa imagem tocou você, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Sua presença transforma esta jornada em algo vivo. A verdade, quando finalmente se revela, não apenas ilumina, ela reorganiza. Ela te reposiciona emocionalmente. Ela fecha ciclos. Ela te dá coragem para soltar aquilo que você segurou por medo. E te mostra que boa parte do sofrimento que você carregava não era destino, era resistência. Jesus dizia que a verdade traz leveza. Jung dizia que ela libera energia psíquica. Ambos alertavam. A resistência dói mais do que a mudança. Talvez você esteja sentindo isso agora. Uma clareza estranha, uma força silenciosa, uma coragem que não tinha antes. Isso é a verdade trabalhando dentro de você. É como se algo estivesse sendo recolocado no lugar certo. Seus limites, sua identidade, sua paz. Jesus falava sobre colocar cada coisa em seu devido lugar. Jung diria que o self está emergindo. E aqui está o ponto mais profundo deste bloco. A verdade não destrói nada que seja real. Ela apenas remove ilusões. Ela tira de você o que não é seu, o que não pertence ao seu caminho, o que te afastou de quem você realmente é. E no processo, ela te devolve a si mesmo. É por isso que tantos temem essa revelação, porque sabem que depois dela não há mais volta. A consciência não permite retrocesso. A verdade que chega à luz te ensina a discernir entre o que é peso e o que é propósito, entre o que é cobrança e o que é chamado, entre o que te prende e o que te expande. Jesus dizia que a casa dividida não permanece.
Jung dizia que a alma fragmentada não encontra paz. Quando a verdade aparece, ela unifica essas partes. Ela te devolve inteireza. Fique comigo para a conclusão desta jornada. Antes de seguirmos, lembre-se, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e permita que esta revelação continue trabalhando dentro de você. A verdade não veio para te assustar. Ela veio para te libertar. Chegamos ao fim da jornada, mas não ao fim da revelação. Porque a verdade não termina, ela continua trabalhando dentro de você, lenta, profunda, silenciosa. Jesus dizia que quem tem olhos para ver, veja. Jung dizia que quem tem coragem para olhar para dentro, começa finalmente a viver. Agora você está nesse ponto raro, precioso e transformador onde algo desperta e muda o rumo da sua consciência. A pergunta agora não é: o que você aprendeu? A pergunta é: o que você está disposto a fazer com essa verdade? Você percebe que nada foi em vão. Cada sombra revelada, cada metáfora, cada silêncio, cada desconforto, tudo isso foi um chamado. Um convite para que você volte para si mesmo, para que abandone as ilusões que te mantiveram pequeno e para que recupere a força que sempre esteve aí, esperando um espaço para emergir. A verdade não te exige perfeição, ela te exige honestidade. E agora, respire fundo, sinta o que se move aí dentro, sinta o peso que caiu, sinta a clareza que chegou, sinta a porta que se abriu. Você não é mais a mesma pessoa que começou este roteiro, porque agora você sabe, agora você viu. Agora a luz tocou aquilo que você escondia até de si mesmo. Então eu te pergunto, o que você vai fazer com a verdade que encontrou? Quem você decide ser depois desta revelação? Quais batalhas você finalmente vai abandonar? Quais pesos você vai deixar cair no chão? E o mais importante, qual versão sua finalmente merece nascer? Se essa jornada te transformou, clique em curtir agora mesmo. Se algo tocou profundamente sua alma, escreva uma frase nos comentários. Algo que represente o que você está sentindo. E se você quer continuar caminhando por caminhos de luz, consciência e verdade, inscreva-se no canal para não perder nenhum próximo capítulo. A verdade já começou a agir. O resto é você quem escolhe.